Olá, bom dia. Bom dia. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Então, nós vamos começar a nossa sessão, já são 11h20. Primeiro, eu quero agradecer aos coordenadores do Congresso USP pela confiança, mais uma vez, em me colocar para moderar essa sessão paralela. Agradeço também, quero cumprimentar os autores dos dois artigos, quero cumprimentar a Vanessa, Meirielle, Matheus e o Daniel, né, com o primeiro artigo. O segundo artigo, Rafael, eu não sei dizer também, mas eu acho que é o Mamandou, e a Adria, né, pelo segundo artigo, vocês estão de parabéns. Quero cumprimentar também o debatedor, eu ainda não sei ainda quem é o debatedor, não vi aqui escrito, mas a gente pode coordenar isso também. Mas a gente vai estar verificando aqui, tá? Então, nós vamos começar com o primeiro artigo. O primeiro artigo fala da motivação para participar dos cursos, né? E eles vão fazer uma avaliação de uma plataforma e uma análise longitudinal no período de suspensão das aulas do ensino remoto. E está colocado aqui que a Vanessa ficou de apresentar. Se a Vanessa não estiver, a gente pode colocar um outro apresentador, e aí lembrando que existe uma metodologia, né, para a gente fazer um debate nos dois textos. A metodologia que o próprio Congresso coloca para a gente é que os autores têm 15 minutos, o debatedor 10, e depois a gente pode fazer uma ou duas perguntas, tá bom? Então, eu vou passar a palavra para um dos componentes do primeiro artigo. Eu não sei se é o Daniel que vai... Seu microfone está fechado. Então, Daniel, você tem 10 minutos agora. Ana, tudo bem? Tudo bem. Tudo Muito bom. prazer, parabéns aí pela aprovação do artigo. Então, a gente vai passar a palavra para vocês fazerem um breve relato de 10 minutos, tá bom? Tem a Tá palavra. bom. Ana, eu vou só fazer a intermediação aqui. Tem o Matheus e a Meirielle que eles estão na sessão. A Vanessa ia apresentar realmente, ela está tentando entrar aqui, eu estou tentando ajudar ela a fazer a conexão. Ela teve alguns probleminhas com o Zoom, que acho que ela está da empresa, deve ter algum proxy bloqueando, mas o Matheus ou a Meirielle que acho que eles vão fazer a apresentação. Eu só preciso que eles se identifiquem aqui no chat, a Meirielle vai apresentar. Aí, se o anfitrião puder, por gentileza, colocar a Meirielle como co-anfitriã, para ela poder compartilhar o slide. Aí ela já vai repassar aqui a apresentação. Espera aí que me colocaram até como anfitrião e eu preciso saber como é que eu faço aqui. Espera aí, viu? Espera aí. Tá. Aqui, Meirielle. Eu não sei se a pessoa da USP está aqui na sala. Uhum. Quem é? Como é o nome da pessoa? Deixa eu ver aqui. Fazemos assim, Meirielle, você consegue falar? Está ouvindo? A gente não te escuta. E agora? Agora Sim. a gente escuta. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar minha tela, eu vou abrir aqui, eu vou passando os slides e a Meirielle vai falando, pode ser? Ah, tá bom. Eu acho que eu Atrasa a consigo sessão. compartilhar, Daniel. Liberaram para você o co-anfitrião? Deixa eu Tenta compartilhar. só um pouquinho. Desculpa, viu, Ana, que tecnologia você sabe que ela funciona bem até dá problema, né? E às vezes ela dá problema bem no dia, então peço desculpas aí, mas a gente vai ficar dentro do tempo aí, mas de apresentação mais uns 10 minutinhos. Ótimo. Estão vendo minha tela? Estamos vendo os slides. Os dentro... slides completo? Não, estamos vendo o modo de apresentação. Tem uma outra tela, mais um Deixa eu alt alterar tab. aqui, peraí. Deixa eu alterar aqui. E agora? Agora sim, pode começar. Obrigado, Ana. Obrigado, Miriam. Bom, o nosso trabalho, ele avalia a motivação para participar de cursos no MOOC pelos estudantes de ciências contábeis, né? Uma análise longitudinal no período de suspensão das aulas e de ensino remoto. O
MOOC, Massive Open Online Courses, eles são uma plataforma de cursos online oferecidos por diferentes universidades, né, onde é possível encontrar cursos de áreas diversas, proporcionando formação e aperfeiçoamento profissional. A maioria dos cursos são complementares à graduação. As plataformas mais conhecidas são a Coursera, o edX, o Dacit. E no Brasil, a gente tem uma plataforma com uma força bem grande, que é a Veduca, né, que disponibiliza os cursos das universidades como a USP, a Unesp e a UEMA. A motivação, né? Motivação dos motores principais para a aprendizagem. Então, são encontradas nos seguintes formatos. A gente tem a motivação intrínseca, a motivação extrínseca e a motivação social, né? E também pode ocorrer a ausência de motivação, onde a pessoa não possui a inspiração para agir, definindo como amotivação. O objetivo e a justificativa do nosso trabalho, o objetivo foi verificar se a motivação para a participação de cursos no MOOC foi afetada entre os períodos de suspensão das aulas de junho de 2020 e ensino remoto, novembro de 2020. A justificativa foi comparar períodos diferentes dos alunos com os principais usuários, profissionais já formados, visto que ao suspender o calendário acadêmico gerou esse tempo livre, né, que a pandemia trouxe, para os mesmos, né? Assim podendo haver alteração na motivação para a participação de um MOOC. Aqui a gente tem a nossa tabela, que é a atuação em horas disponíveis de estudo por semana, né? Então, a gente tem uma frequência de 45 pessoas, né, que responderam o questionário, e as horas disponíveis por semana, entre 6 a 10, teve 5, de 11 a 15, a gente teve 10 de frequência, de 21 a 25 horas por semana, teve 8, e acima de 25 por semana, tivemos 2 pessoas. Então, quem trabalha ou faz estágio, mas não na área contábil, né? A gente teve 26,67%, e quem trabalha ou faz estágio na área contábil foi 60%. No nosso referencial teórico, a gente desenvolveu o tema MOOC, né, com suas origens, formatos e pesquisas recentes, e apresentações das oportunidades, vantagens e barreiras sobre as plataformas. A gente também foi apresentado as motivações, suas características e as pesquisas anteriores sobre o tema. Na nossa metodologia, né, esse estudo ele classifica-se como quantitativo, descritivo e longitudinal. O questionário utilizado foi dividido em 4 partes, né? A primeira parte do nosso questionário analisou as informações pessoais e acadêmicas, a segunda parte analisou o nível de proximidade como um MOOC, e a terceira parte, tópico motivacional, e a última parte, as oportunidades, vantagens e barreiras. A coleta de dados se deu através do período de coleta, que ocorreu durante 2 momentos, né? Então, a gente fez essa comparação do primeiro momento com o segundo. No primeiro questionário, a gente obteve 101 questionários respondidos, 8 foram eliminados por estarem incompletos, totalizando 93. Já no segundo questionário, resultou em 62 questionários respondidos. Destes, 5 estavam incompletos, 2 repetidos e 10 pessoas que participaram dessa segunda etapa, mas não responderam o primeiro questionário. Aqui está a nossa tabela de amostra, né, que foi utilizada. Então, do sexo feminino, né, a gente teve 28, do masculino 16 e neutro 1, né? Então, a principal idade, né, dos respondentes foi de 17 a 20 anos. E o ano de graduação, a gente teve respondentes dos 4 anos. Aqui está a nossa análise de resultado, né, que é de acordo com a tabela 5, nível de conhecimento sobre MOOC. A gente notou que do primeiro questionário para o segundo questionário, no primeiro questionário, eu tenho algumas informações claras sobre o MOOCs, foram uma das perguntas aplicadas, né? No primeiro, 15,56% dos respondentes tinham alguma informação, e a gente já notou essa alteração no segundo questionário, né? Que já subiu para 60%. Então, isso já pode ser, já é um reflexo do primeiro questionário aplicado. Aqui a gente tem análise de resultados, né? Onde a maior significância foi no... Eu teria interesse em realizar um MOOC para receber um certificado de uma universidade de prestígio, né? Então, teve que todos os primeiros, todo o primeiro e o segundo questionário. Aqui a gente tem a análise de resultados de acordo com as barreiras, né?
a pessoa respondia todas as perguntas, se tem habilidade digital para realizar cursos à distância, se tem acesso a recurso tecnológico para realizar cursos à distância, se sente confortável em fazer um curso em outro idioma, e o fato de não ter certificado ou ter que pagar pelo certificado no final do curso, né? E também se deixaria de usar o MOOC por falta de entusiasmo, ou deixaria de fazer um curso no MOOC por falta de tempo. E a gente utilizou o P igual a 5, né, e foi realizado o teste de diferença de médias pareado entre o questionário 1 e o questionário 2. Aqui a gente tem análise de resultados na motivação intrínseca, né, se fosse um tema interessante, e para desenvolvimento pessoal. Aqui a gente tem a motivação extrínseca para melhorar o currículo e para fazer uma mudança de carreira ou subir de cargo. E aqui a gente tem a motivação social, para me conectar com outros estudantes da minha área de interesse e para participar de uma comunidade de aprendizado. As oportunidades e vantagens, as variáveis não apresentavam diferença significativa dos nossos resultados. Nas barreiras, a falta de tempo e a falta de entusiasmo apresentou uma diferença sim significativa, considerando P igual a 0,05. Na motivação intrínseca, extrínseca e social, não apresentaram diferença significativa do primeiro questionário para o segundo. E na motivação extrínseca, sobrepõe a motivação extrínseca e social. Então, a gente pode concluir que a média geral das respostas da motivação extrínseca foi maior, ou seja, os alunos podem ser mais incentivados através de recompensas para a realização de um MOOC. Embora alguns artigos eles mencionem as dificuldades de acesso tecnológico e habilidade com a plataforma, de acordo com Biven e Mohamed. De forma geral, os alunos de ciências contábeis eles não apresentaram grandes dificuldades de acesso, de acordo com os questionários, né? Porém, apontaram grandes níveis de possíveis existências para cursos em outros idiomas, pela falta de tempo e com a falta de entusiasmo, né? A média geral das respostas de motivação extrínseca foi maior, ou seja, os alunos podem ser mais incentivados através de recompensas para a realização de um MOOC, embora alguns artigos mencionem as dificuldades de acesso tecnológico e habilidade com as plataformas. De forma geral, os alunos de ciências contábeis não apresentaram grande dificuldade de acesso, porém apresentaram os níveis de existência para os cursos. Aí aqui são as nossas sugestões, né, para as próximas pesquisas. A gente recomenda realizar uma divulgação mais ampla desse questionário com diferentes formas de coletas, né, não só a forma que a gente utilizou. E também a gente sugere realizar essa pesquisa num período maior e diferente, para que a análise seja feita em outras circunstâncias, e promover a análise de grupos amostrais diferentes, como os egressos, né? A gente só analisou os alunos do quarto ano, mas uma das nossas sugestões é analisar os alunos egressos também. E aqui a gente deixa os nossos contatos, né, caso surja alguma dúvida futura. E é isso, muito obrigada. A gente agradece a Mirelle aí pela explicação, né? E eu queria saber se o debatedor se encontra. Você podia tirar a apresentação, Mirelle, para a gente? Eu estou tentando, deixa eu ver como... Eu não sei se o Parou, né? debatedor... Eu não sei se o debatedor está aí, se não estiver, eu vou fazer. Então, eu vou fazer as colocações, tá bom? Vou dar uma de debatedor aqui. Tudo que eu falar aqui para vocês, considerem como uma sugestão para vocês publicarem um periódico, tá bom? Eu sou professora Ana Vasconcelos, sou da Universidade Federal de Pernambuco, sou da área de Ciências Contábeis, mas eu sou uma professora colaboradora do mestrado e doutorado profissional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E aí, eu tenho algumas sugestões, que eu li bastante o trabalho de vocês, estão de parabéns, mas eu vou fazer algumas colocações, que eu também faço avaliação de periódico, então era nisso que eu ia colocar para vocês. E tem um local aqui na plataforma que a gente pode colocar essas avaliações, e se vocês tiverem interesse, eu posso enviar, porque eu vou falar algo mais rápido, tá bom? Então, como sugestão, no título eu não colocaria siglas, porque as siglas, elas não representam muito, né, para o público, não é uma sigla simples, não é uma sigla fácil, então eu tiraria a sigla. No resumo, eu colocaria no início do trabalho logo o objetivo e não a questão da plataforma. Eu acho que o trabalho, ele traz muita evidência da plataforma, então, até na fundamentação teórica eu vou falar isso para vocês. Na palavra-chave, eu também retiraria a sigla,
né, porque os vetores dentro da linguagem Delphi, né, das próprias plataformas, eles não reconhecem fácil sigla. Então, eu tiraria a sigla e ia para um vetor de maior essência do seu trabalho. Na segunda... Peraí. Questão de pesquisa. Vocês fazem mais de uma questão de pesquisa. Eu acho que vocês têm que focar em uma questão de pesquisa. Na segunda, vocês colocam o seguinte: sob a ótica. Tem uma questão de pesquisa que você fala sob a ótica. Nós não utilizamos essa semântica, né? essa unidade semântica na nossa categoria de conhecimento, e sim a percepção. Se você trabalha a categoria percepção, você tem que analisar a percepção com vários indicadores. Também o tempo verbal do resumo, ele é sempre na voz ativa, e vocês colocam alguns verbos no passado. Então, no resumo está escrito: o instrumento de coleta foi. No resumo, ela sempre é no presente, tá? Então, no resumo é isso. Na metodologia, que eu acho que é a essência maior, que eu vou colocar aqui para vocês, é para vocês pensarem. Eu acho que a metodologia de vocês é uma metodologia de eventos, e vocês precisam lidar melhor com essa metodologia. Vocês colocam dentro da metodologia uma frase: a intenção do intervalo de tempo. De forma científica, a gente não usa a intenção, e sim o critério racional que foi utilizado. Por isso que, quando a gente trabalha a metodologia de eventos, você tem as janelas, e dentro das janelas você tem que ter algum instrumento de monitorar o que aconteceu nesse período, tá? Então, isso eu acho que é algo que vocês precisam repensar bastante no trabalho de vocês. Deixar claro o modelo de avaliação e as variáveis de teste. A gente não consegue identificar, né, uma matriz de amarração com o modelo teórico e as variáveis dependentes e independentes, e não fica muito claro isso para a gente. Eu queria voltar um pouco na introdução, para você ter cuidado na escrita científica em relação ao tempo. Na ciência, a gente usa um tempo real. No trabalho de vocês, vocês colocam no primeiro parágrafo: nos últimos anos, o avanço tecnológico. Se eu ler hoje os últimos anos, é quando; se eu li 100 anos atrás, é quando; e 100 anos para frente, é quando. Então, a gente usa década, a gente usa tempo real. Então, é preciso rever isso aí. Na pergunta problema, eu considero que vocês poderiam verificar também. Vocês começam com um artigo definido, vocês começam com a motivação para a participação. Se isso acontecer, vocês vão ter que provar que as outras não são, essa que é. Então, a gente sempre começa com o pronome interrogativo, né? E aí vocês precisam rever isso. No referencial teórico, a primeira categoria de conhecimento, vocês colocam com sigla. Então, é um subtítulo com sigla, né? Eu sugiro que vocês coloquem sempre um subtítulo, não só com palavras, mas que tenha uma nomenclatura para o leitor identificar do que se trata toda aquela escrita, né? Vocês levarem. A gente chama isso de unidade semântica de essência textual. Então, a gente precisa os subtítulos terem isso. Na metodologia, eu coloquei aqui que existe uma riqueza apresentada de autores nas categorias de análises, porém, não tem uma matriz de amarração teórica. Então, você começa a metodologia colocando lá, mas assim, o que é cada um desses, em que variável está, né? A gente sente falta. Uma coisa que não ficou claro é se... Depois a gente começa a perceber que o questionário, eles são diferentes, são 2 questionários, mas se você está trabalhando metodologia estatística de correlação e de comparação, vocês não poderiam ter 2 questionários diferentes. E sim, vocês deviam ter um questionário e ter aplicado de novo o mesmo questionário para ver, né, o que realmente essas variáveis teve de modificação. Isso a gente ficou em dúvida se aquela variável ela é a mesma nos 2, mesmo que a pergunta seja diferente, mas se a variável está ali. A gente não fica muito claro. Uma coisa, sempre nos instrumentos de coleta de dados, os alunos gostam de colocar uma variável chamada sexo. O que isso implica? Né? Você tem uma variável a mais, você tem uma pergunta a mais, e você não estuda gênero.
né? Você não estuda isso aí. Então, assim, é algo que ficou a mais e não se discute, a não ser que vocês queriam também discutir se no curso de Ciências Contábeis a gente tem uma entrada maior feminina, né? Que antigamente a gente não tinha e agora tem, e se esse espaço está sendo conquistado pela questão feminina, e que isso não faz parte do trabalho de vocês. Então, é uma variável que ficou ali, né, sem nenhuma condição, a não ser uma repetição de um outro instrumento. Por fim, a questão que vocês relatam da oferta de recompensa, isso não fica claro como é que vocês mediram isso, né? Então, assim, para um periódico, ele vai querer saber se essa tem uma influência maior, né, de participação, que é o que vocês estão observando, se essa dimensão de recompensa, como é que vocês mediram isso, isso é importante também. E, por fim, a questão, a minha sugestão é que, após apresentar todos os dados, né, que vocês colocam lá alguns gráficos, tabelas, que vocês pudessem voltar no referencial teórico e verificar uma interpretação. O que a gente percebeu é que, embaixo das tabelas e dos gráficos, vocês relatam o que estão lá dentro, né? Então, a gente não vê assim, o estudo colabora com tal, o outro estudo colabora com tal, isso aqui tem uma diferença, para poder estimular de novo a pesquisa. Agora, eu queria colocar para vocês o seguinte, na metodologia, vocês citam a Universidade Presbiteriana Mackenzie como instituto, o Instituto Presbiteriano, e não é. A Universidade Presbiteriana Mackenzie é uma universidade, o instituto é a mantenedora. Então, vocês têm que colocar o nome correto para não falar que vocês pegaram dados do instituto. Vocês não pegaram dados porque eu sou professora lá do mestrado profissional. Desculpa, não são vocês, não. Já estou lendo aqui, já até a outra linha. Não são vocês, não, desculpa. Deixa eu só ver aqui. A oferta de recompensa. Sim. Aí eu termino aqui com a questão dos resultados de interpretação. Eu já estava entrando no outro artigo aqui da avaliação lá, desculpa. Então, aqui vocês têm a questão da interpretação. Então, é isso, eu não sei se o debatedor está aí, ou se alguém tem alguma pergunta para colocar, eu queria que vocês escrevessem no chat ou falasse, ou se comunicasse de forma oral. Se a gente não tem, eu queria passar a palavra para o Daniel, para ele dar um encerramento aí do artigo. Está sem áudio, espera aí. Está sem áudio, Daniel. Consegue me escutar? Agora sim, né? Agora me escutam? Sim, beleza. Obrigado, Ana. Primeiro, eu vou te agradecer, Ana. Sei que você acabou assumindo uma função aí além da mediação, né, fazer a parte do debatedor. Obrigado. Nós anotamos aqui, nós estamos a equipe que a Merielle e o Matheus também tomaram nota, a Vanessa está acompanhando, eles anotaram tudo, eu queria agradecer as contribuições. O questionário realmente ele é praticamente o mesmo nas duas etapas. Tem uma pequena variação, mas capta a mesma variável, mas a gente vai melhorar o texto para isso ficar claro. E a parte de confrontar com a literatura também, concordo com você. Esse trabalho é um trabalho de TCC, né? Os alunos ali desenvolveram no terceiro ano, aproveitaram até o período de suspensão das nossas aulas aí, correram atrás, batalharam, então a gente tem alguns pontinhos que a gente precisa melhorar, mas a gente agradece as contribuições, principalmente para agora, visando já uma revista, e queria agradecer essa sua leitura de revista. Eu vou, o que melhorar para ir para um periódico. Então, acho que isso vai contribuir bastante. E, basicamente, acho que é isso. Eu não posso tomar muito tempo, porque talvez se tiver alguma pergunta, alguém da plateia quiser fazer alguma pergunta. Se alguém quiser fazer uma pergunta, é a hora, vocês podem não só perguntar, como também elogiar, viu? É muito fácil a gente olhar o trabalho e ficar criticando, né? Mas é uma crítica construtiva. Mas também não, a gente sabe. O trabalho é excelente, eu acho assim que motivou bastante até outros alunos a verificarem esse período, né? Enfim, é muito interessante mesmo. Alguém tem alguma colocação? A Deise, o Felipe, o Matheus, Vitor, vocês gostaram ou não gostaram? Tem interesse de continuar a pesquisa? Acho que é um tema aqui que é
pouco, é relativamente novo, não é tão novo, né? Mas assim, ainda para graduação, acho que é O Vitor já está interessante. dando parabéns aos autores. Quem mais? O Felipe, achei o trabalho muito bom, meus parabéns. Eu sugiro e estimulo vocês a lerem o trabalho completo, que às vezes a gente vem na sessão, né, para ouvir o que é o trabalho e de repente está na sua linha de pesquisa, né? Então, eles colocaram aí os e-mails, foi muito bom, a gente agradece bastante. Se vocês precisarem, por exemplo, como foi o questionário completo, né, e até fazer uma pesquisa ampliada. Eu acho que o legal é, por exemplo, eles enviarem, por exemplo, um instrumento para uma instituição e essa instituição ampliar isso aí, como eles falaram, para egressos e etc. Eu acho que a gente precisa fazer uma rede de cooperação técnica de pesquisa, né? Então, é muito legal isso, por isso que a gente vem para as sessões paralelas, para a gente ter esse encontro, né, com um assunto que a gente debate, tá bom? Então, vocês estão de parabéns. A Merielle, a gente agradece bastante por também substituir aí, que isso acontece. Eu que agradeço. Então, a gente vai passar para o segundo trabalho. Pode Certo. ser? Pode ser. Obrigado, Ana, pelas contribuições. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No segundo trabalho, a gente tem... Deixa eu abrir aqui meu... No segundo trabalho, a gente tem o Rafael, a gente tem o... Desculpa que eu não sei falar o nome, Mamendu, e a gente tem a Adria. O Rafael vai apresentar? Isso. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá dando para me ouvir? Isso. Sim, sim, Rafael, pode apresentar, tá bom? Pronto. Vou realizar aqui o compartilhamento da tela. A apresentação está sendo mostrada aí também, da tela. Pronto. Então, primeiramente, bom dia a todos, né? Eu me chamo Rafael Bernardo Barbosa, sou um dos autores deste artigo, juntamente com o professor Dr. Mamadou Dieng e a professora mestre Alia Talho de Oliveira. Estou aqui para conversar um pouco com vocês, né, sobre o artigo intitulado Aspectos Epistemológicos Comparativos entre mestrado profissional e acadêmico em contabilidade, né, uma análise das dissertações defendidas no ano de 2019. O conhecimento, né, adquirido dentro do contexto de cada ciência tem no desenvolvimento e na propagação da pesquisa científica, né, a via necessária ao alcance do seu objetivo de apresentar alternativas e resoluções de dilemas e problemas do mundo real, né? E nisto, né, as instituições de ensino superior, elas têm sido os principais expoentes desse conhecimento científico produzido, né? Principalmente, né, de forma mais específica, os programas de pós-graduação. Porém, se faz necessário realizar uma análise da cientificidade, né, desse conhecimento que está sendo produzido. E, para tanto, né, surge a epistemologia como um campo de estudo ou uma disciplina que tem como objetivo verificar a cientificidade desses trabalhos, dessas peças que têm sido produzidas, verificar as vias pelas quais o conhecimento científico está sendo produzido e também o caminho, né, vamos dizer assim, o caminho a via pela qual esse conhecimento está sendo levado, né, à ciência em si. Neste trabalho em específico, né, a pesquisa se debruçou sobre os programas de pós-graduação de mestrado profissional e acadêmico em contabilidade, realizando uma análise comparativa, né, entre as características epistemológicas destes programas, uma análise comparativa, mas não conjunta, né? A análise foi feita de forma comparativa, considerando que cada um desses tipos de programa de mestrado tem um objetivo diferente, né? Então, a questão pesquisa do trabalho foi quais os aspectos epistemológicos comparados entre as dissertações de mestrado profissional e acadêmico em contabilidade no cenário de pesquisa brasileiro no ano de 2019, e o objetivo foi de identificar, apresentar e analisar de forma comparativa os aspectos epistemológicos das dissertações de mestrado profissional e acadêmico em contabilidade no cenário de pesquisa brasileiro no ano de 2019. Essa pesquisa se justifica porque, durante o levantamento dos trabalhos que dão base a ela,
foi verificado que os trabalhos de cunho epistemológico que tratavam o mestrado profissional e acadêmico, eles não analisavam de forma comparativa, né? Era realizado de forma conjunta, juntava as dissertações, né, dos dois programas e realizava a análise de forma conjunta. E esta pesquisa, ela realizou de forma comparativa, né, tendo em vista que cada um desses programas, como eu disse anteriormente, tem um objetivo, né, uma finalidade diferente, tanto em questões de literatura, que é apresentado na literatura, quanto em questões normativas mesmo, né, como as apresentadas pela CAPES, que é a instituição que rege, né, os programas de pós-graduação no nosso país. No que diz respeito ao referencial teórico, foi trazido na pesquisa inicialmente o mestrado profissional e acadêmico no Brasil, né, o contexto histórico, o contexto das normas, tanto do MEC quanto da CAPES, no que diz respeito ao objetivo de cada um desses programas, no que diz respeito à formação dos egressos nesse programa, né? No segundo momento, foi trazido a parte epistemológica, os conceitos que regem a pesquisa e o modelo adotado, que foi o modelo quadripolar da estrutura formal da ciência proposto por Bruini para as ciências sociais, né, e adaptado por Teófilo e Martins, que ele divide, no caso, a forma de se verificar, né, essa cientificidade nas ciências sociais em 4 polos distintos, que são o polo epistemológico, o teórico, o polo metodológico e o polo técnico. E no terceiro momento foi uma junção desses dois primeiros tópicos, né, que são aspectos epistemológicos de dissertações de mestrado profissional e acadêmico, que foi um amontoado, digamos assim, das pesquisas que têm sido realizadas, que também tratam desse assunto, né? No que diz respeito à metodologia, essa foi uma pesquisa exploratória, né, de natureza fenomenológica hermenêutica e qualitativa, qual e quantitativa, que adotou como técnica de pesquisa a análise de conteúdo. No que diz respeito ao universo de pesquisa propriamente dito, ele foi um estudo amostrado não probabilístico, né, porque foram selecionadas de forma subjetiva as instituições e as dissertações que foram utilizadas na amostra, né, e ela foi aplicada sobre instituições de ensino que tenham programas de mestrado profissional e acadêmico em contabilidade. Essas instituições foram obtidas na plataforma Sucupira, tanto a instituição em si como a nomenclatura da instituição foi retirada da plataforma Sucupira. Os dados coletados foram dentro destes polos, né, do modelo quadripolar, dentro das dissertações, ou seja, foi feito o download das dissertações, a leitura, a análise, e foram retiradas dentro de cada um destes polos essas categorias, né, que são a temática, a origem do problema e a natureza do problema no polo epistemológico, no polo teórico, a postura teórica e o enfoque teórico, no polo metodológico, a abordagem metodológica, e no polo técnico, a abordagem técnica, objetivo e estratégia de pesquisa. Cada uma dessas categorias tem as suas variáveis, né, que vão ser apresentadas durante a análise do resultado. Eu resolvi não trazer aqui na metodologia já nessa parte da apresentação, por ser muito extenso e o tempo ser curto, né, para a apresentação. No que diz respeito à análise do resultado, né, primeiramente no polo epistemológico, foi verificada a temática adotada. Então, ao lado direito do gráfico, nós podemos ver as temáticas que foram apresentadas, né, pelas dissertações, e em ambos os programas, né, o profissional e o acadêmico, a maioria das dissertações apresentaram a temática dentro do temática de contabilidade e finanças, né, sendo seguido no profissional por contabilidade gerencial e controladoria, e no acadêmico por contabilidade aplicada ao setor público e ao terceiro setor. No que diz respeito ainda ao polo epistemológico, nós temos a natureza do problema, né, que ela poderia ser de ação técnica ou teórica. Em ambos os programas de mestrado, a maioria dos programas, né, teve como a natureza do seu problema partindo de uma natureza teórica na formação do problema, né, em detrimento da natureza de ação e técnica. E isso foi também de acordo, durante a elaboração do artigo, foi citado os estudos que também apresentaram resultados parecidos nesse sentido da natureza do problema.
no polo epistemológico ainda, tivemos a origem do problema, né, em que ambos os programas, o dilema de mundo real foi a origem do problema que mais apareceu, né, durante a análise das dissertações, e isso também foi citado outros autores que acharam resultados parecidos. No que diz respeito ao polo teórico, o primeiro ponto a ser analisado foi a postura teórica, que ela poderia ser normativa, positiva ou prejudicada. As prejudicadas foram aquelas que não foi possível definir a postura teórica, ou que apresentavam duas posturas teóricas concomitantemente, e em ambos os programas, né, a maioria, a postura teórica que foi mais encontrada foi a positiva, em detrimento da normativa. Isso também alguns autores como Eudícibus e Mendonça Neto já também tratavam desse movimento, digamos assim, dos programas de pós-graduação e da pesquisa em contabilidade, de uma pesquisa cada vez mais positiva e que antes era muito mais normativa, e eles também pontuam a importância também da pesquisa normativa dentro do desenvolvimento da pesquisa em contabilidade. No que diz respeito ainda ao polo teórico, tivemos o enfoque teórico, né, que ele poderia ser comportamental, econômico, legal e social, em que também em ambos os programas o enfoque teórico que mais apareceu foi o enfoque econômico, né, seguido pelo enfoque social nos dois tipos de programa de mestrado. Você tem 3 minutinhos, viu, Rafael? Tá certo. E na abordagem metodológica, o que mais surgiu também foi a empírico-positivista, assim, com diversos autores que vêm também tratando dessa questão de uma pesquisa cada vez mais empírico-positivista dentro do cenário de pesquisa em contabilidade, no que diz respeito, talvez motivado, como os autores falam, pelo esse movimento que vem ocorrendo de cada vez pesquisa com a utilização de métodos quantitativos, né? E eles também falam da importância de se utilizar de métodos alternativos, né? Como o professor Oyadomari em seus artigos e o professor Mendonça Neto. No polo técnico temos a abordagem técnica, em que em ambos a maioria também foi de estudos quantitativos e era esperado, né? De acordo com o enfoque teórico já tem sido positivo, e a abordagem metodológica, que foi empírico-positivista, era esperado este resultado. A abordagem técnica que mais teve foi a descritiva, né, nas dissertações analisadas, em detrimento da explicativa e da exploratória. E no que diz respeito à estratégia de pesquisa, as que teve maior quantidade foi a documental e o levantamento, o survey. Então, nessa questão aqui também, alguns autores, como o Oyadomari, falam também dessa necessidade, dessa relevância em se utilizar de métodos alternativos da pesquisa, e não apenas os métodos que já vêm sendo utilizados na maioria, né? E no que diz respeito às considerações finais, né, fazendo um resumo das categorias que foram apresentadas, foi demonstrado que as pesquisas nestes programas se caracterizaram pela temática em contabilidade e finanças, com problema de natureza teórica e origem em dilemas do mundo real, apresentando uma postura teórica positiva, com enfoque econômico, abordando a realidade de forma empírico-positivista, quantitativa, descritiva, e se utilizando da estratégia de pesquisa documental. Então, de acordo com os trabalhos que foram referenciados também, como o de Fischer, há evidências de que há uma influência do método tradicional, que é comumente utilizado nos mestrados de cunho acadêmico, nos mestrados, naquilo que vem sendo produzido nos mestrados de cunho profissional, né? E dentre as limitações da pesquisa, está por ter sido realizada uma pesquisa não probabilística, né, por meio da seleção de dados de forma subjetiva, assim como análise de conteúdo em si, que pode ser influenciada, né, vamos dizer assim, por vieses dos autores. Mas vale ressaltar que a pesquisa em si, ela não se propôs a apresentar o que é certo ou o que é errado dentro da estrutura curricular ou dentro das dissertações que são produzidas no programa de mestrado, mas pela própria natureza da pesquisa, de ter sido fenomenológica, a pesquisa se propôs a adotar o fenômeno, né, analisar sua essência e apresentar
a análise acerca daquele fenômeno. Então, novamente, um bom dia a todos, eu agradeço a presença de cada um. A gente agradece, Rafael, sua apresentação, parabéns aí aos autores, eu queria que você tirasse a apresentação. Eu não sei se o debatedor está aí, ou a debatedora, senão eu vou fazer da mesma forma. Então, eu vou também fazer um debate aqui com vocês. Esse seu trabalho é fruto de um TCC, de um mestrado, de quê? É fruto do meu TCC, eu sou recém-graduado pela UEPB, da Paraíba. Tá de parabéns. E aí os professores também. Eu queria só que quando você fosse publicar, as sugestões que eu vou dar, começasse logo, veja a fonte, o que vocês colocam na fonte do artigo de vocês. Está escrito, elaborado pelo autor. Por isso que a gente sabe que foi de um TCC ou de uma dissertação, né? Então, se você pegou o seu TCC e está transformando numa comunicação científica, você vai ter mais pessoas te ajudando, então, elaborado pelos autores. Então, você já tem uma equipe aí, né, para montar essas comunicações científicas. Já comece ajustando isso dentro da sua proposta de publicar. Eu vou fazer algumas sugestões, tá, Rafael? Assim, eu sou do mestrado profissional do Mackenzie, o professor Yadomar é o nosso coordenador do programa, então a gente trabalha bastante a pesquisa intervencionista. Eu tenho algumas sugestões aqui no seu trabalho. A primeira nos objetivos, que eu coloquei aqui. Vocês têm 3 verbos no objetivo. Identificar, apresentar e analisar. A gente não costuma e não coloca 3 verbos, porque o propósito da pesquisa ele deve ser único, e para cada verbo desse, ele vai exigir atividades meio, né, que são atividades de coleta, de análise, enfim, de interpretação de dados, e que você deveria focar em um objetivo que você propôs único no seu trabalho, tá? Então, é preciso ter cuidado com isso, é uma responsabilidade muito grande quando os nossos alunos já definem o verbo, né? Porque esse verbo é o que, de propósito, é que a gente vai ter que bater, correlacionar com metodologia, com tudo dentro desse verbo. Eu tenho uma dúvida, assim, que eu acho que é bom a gente repensar. Os mestrados profissionais, eles são cobrados por produtos diferenciados, tá? Às vezes a gente chama de dissertação, mas os produtos que a CAPES nos oferece, que está na produção técnica da CAPES, não é dissertação, não deve ser dissertação. Então, às vezes a gente coloca o nome, assim, relatório, o relato, alguns produtos, eles já saem patenteados, praticamente patenteados dos nossos programas, né? Tem muitos trabalhos de conclusão que a CAPES também diz que a gente pode não colocar em visibilidade, né? Porque a gente inicia com problemas reais das empresas. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma reunião com as empresas, né? E, a partir disso, elas assinam o termo de consentimento, de adesão à pesquisa, e elas também dizem se elas querem que o trabalho seja publicado ou não. A maioria deles, eu vou te dizer que hoje, né, por conta desses dados e etc., elas pedem para não publicar. Então, ela fica, às vezes, no Sucupira só como um depósito e vocês não conseguem ver, né? Então, isso também, eu acho que o trabalho tem que contemplar isso, essa diferença. Eu senti falta de um texto onde colocasse as diferenças mesmo dentro do propósito do mestrado profissional, e agora a gente já tem doutorado, a gente é um dos únicos de doutorado também profissional, colocado no trabalho, né? E aí, com essa minha fala, tem uma coisa que me chama a atenção no trabalho de vocês, que quando vocês dizem que vocês vão fazer um aporte epistemológico, né, o estudo do conhecimento, vocês citam um autor, o Borges, que vocês colocam o seguinte na citação dele: notadamente, verifica-se que os estudos de natureza epistemológica são reflexivos, levando o leitor a uma visão interpretativa da pesquisa que se sobressai sobre os aspectos puramente formal-metodológico. Eu gostei bastante dessa citação, né, do processo científico. E esse autor
é colocado lá, vocês colocam ainda, complementando a citação, levando em consideração o impacto e as contribuições que estes vêm a causar no estado da arte da pesquisa. E aí eu fiquei assim, com uma dúvida ao mesmo tempo muito curiosa, por que que vocês não migraram para essa vertente do impacto e das contribuições? Porque independente de ser teórico ou prático, que é uma diferença brutal dentro do acadêmico e do próprio profissional, o que nos une é o impacto. O que nos une é a contribuição. E isso, o trabalho, ele deixa a desejar. Né? Então, assim, a gente tem uma ficha de avaliação de impacto, né, que é colocada também no Sucupira. Tanto é que hoje, quando a gente faz as nossas pesquisas, a quem os sujeitos da pesquisa, eles fazem a avaliação do impacto, médio, baixo, médio, alto, e coloca todo o impacto lá. Né? Então, a gente sente falta da medição e de uma métrica de impacto, que vocês poderiam usar até o da CAPES, mas a gente sente falta disso. Uma outra coisa é o universo da pesquisa, né? Então, você cita as universidades, né? E eu estava até colocando no outro trabalho, mas vocês já ouviram, o Instituto Presbiteriano não é a universidade, porque nós somos uma universidade filantrópica e ele é a mantenedora, então vocês precisam citar corretamente a Universidade Presbiteriana Mackenzie, tá bom? Uma coisa também que provavelmente os periódicos vão requerer de vocês é o critério de escolha de comparação de dois segmentos diferentes, aonde é que eles se encontram, como eu falei para você agora, porque a gente tem a portaria colocada do Ministério da Educação de 2009 para os mestrados. Então, assim, se a gente olhar direitinho, é muito recente para ter um estudo profundo epistemológico, tá? Em relação ao acadêmico, que é muito mais amplo, muito mais antigo, muito mais histórico, né? Então, é preciso colocar um critério aí racional que vocês buscaram, né, fazer isso. Na interpretação dos dados, você tem um texto que diz o seguinte: como se pode verificar no gráfico 3, os problemas de pesquisas adotados das dissertações analisadas tiveram como origem, em sua maioria, dilemas do mundo real. Tem um conflito na hora que você mostra isso, veio do mundo real, mas lá na frente você já coloca um dado, né? Não tem uma correlação de variáveis que você diz o que é o mundo real e o que é só teórico, o que é isso, né? Então, quando a gente classifica a pesquisa na natureza pura e aplicada, né? Então, como foi essa classificação? Como é que você chama de mundo real para a natureza aplicada e a natureza teórica? Porque a natureza teórica também pode ser mundo real, né? Então, não existe teoria sem prática, nem prática sem teoria. A prática se oxigena na teoria, a teoria na prática. Então, existe uma discussão muito grande nisso. Então, eu acho que um periódico, se vocês forem publicar, eles vão questionar essa questão, né? E vocês colocam o seguinte: inicia no dilema do mundo real, e aí coloca, representa 90% dos problemas de mestrado acadêmico e 81% do mestrado profissional. Eu fiquei muito na dúvida como é que vocês classificaram isso, porque, obrigatoriamente, no mestrado profissional, ele nasce no mundo real, né? Então, assim, aí eu voltei na sua metodologia, fui verificar como é que vocês fizeram análise de conteúdo. Quais foram as unidades semânticas que vocês pegaram dentro da análise de conteúdo dos documentos e qual foi a plataforma que vocês utilizaram para fazer análise de conteúdo. Então, eu não vi que vocês utilizaram, por exemplo, um Atlas, um NVivo, algo que desse imunidade, né, na hora de você analisar um trabalho desse. Então, é algo que também vai ser requerido. Se foi manual, se foi visual, como é que vocês observaram a análise documental? Né? Então, assim, eu trabalho no mestrado profissional e no doutorado um pouco, eu dou disciplinas eletivas e coloco também disciplinas de análise qualitativa, né? Então, a gente trabalha bastante como é que a gente forma esse corpus da semântica em si, dos vetores em si, né? A interpretação também, a gente sente falta da interpretação, como é que você
viu aquele dado e você chegou em estudos anteriores e você chegou também dentro dos fundamentos, né? A gente começa a ver alguma coisa em falta. Aqui eu coloquei que eu fiquei na dúvida como foi realizada a categorização, como eu falei agora, e na discussão dos resultados, né? Então, tem um texto que você coloca assim nos resultados. Alguns estudos anteriores obtiveram resultados semelhantes. Aí, é preciso deixar claro qual foi o estudo, onde foi o estudo, de que forma foi esse estudo. Então, você só deixa alguns estudos, e aí termina o seu texto, né? Mas, de forma científica, a gente vai ter que saber comparar esses estudos, se vocês utilizaram as mesmas variáveis, como é que chegou nisso, né? Porque você está chegando numa verdade aí, e essa verdade sempre é contestada. Então, é nisso que você precisa argumentar melhor e você precisa confrontar esses dados, né? Aí você coloca vários estudos, enfim, né? Então, eu pergunto assim, quais são as semelhanças, se foi utilizado por esses estudos o mesmo instrumento, se nesses estudos chegaram também no mesmo propósito que vocês estavam buscando, se vocês se convergem, em que diverge, né? Então, é preciso trabalhar nisso. Então, é isso, eu fiz essas colocações provocantes, né? Para não dizer provocatórias aí, né? Mas, assim, o trabalho é muito instigante, dos mestrados profissionais, a gente está buscando avaliação de impacto, sim. E aí eu estou com um pós-doutorando que a gente terminou um trabalho agora fazendo essa análise, então por isso é que me chamou muita atenção o trabalho de vocês, mas eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, os próprios autores aí, por favor, se quiserem se manifestar também. A gente tem, são 12h20, a gente tem ainda uns 5 minutinhos aí, 10 minutinhos para a gente fechar nossa sessão. Alguém quer fazer alguma colocação? Alguma pergunta? Angelino, Daniel, Alessandra, Deise. O professor Mamandu, como é que se diz o nome dele? Tá sem áudio, professor? Pode falar. Tá sem áudio ainda. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim, desculpem, viu? Eu acho que estava... Então, professora, prazer conhecer. Eu acho que a senhora deve ser esposa do professor Marco Túlio, ou não? Exatamente, conhece ele de onde? Pronto. Marco É o Túlio? contrário, professor. Ele teve a sorte na vida de ganhar na loteria e ter eu, entendeu? Ele não é meu marido, eu sou esposa dele, assim, mas é o contrário. Assim, eu acho que a gente já se encontrou no Congresso USP. Ele foi meu professor no mestrado, isso no início do MUT, aqui no Nordeste, e também fui colega, assim, eu fui da turma depois do Daniel, que acabou intervindo aí, né, ali que eu me lembro. E fiquei sabendo também que vocês estão aí no Mackenzie, parabéns pelo trabalho, né, de mediação. E eu fui orientador do Rafael aqui na graduação, né? E como todos sabem, né? Inclusive até foi um desafio muito grande por parte do Rafael. Estava falando de epistemologia, até por mim mesmo, né? Eu me encantei com o professor Gilberto aí durante o doutorado com essa disciplina. Então a ideia do Rafael foi tentar ver, né, com esse movimento, né, de cada vez mais surgimento dos programas profissionais, né, como o perfil, qual é o perfil dos trabalhos. Na verdade, foi mais descritivo, né, no sentido de mostrar as características. Claro que o Rafael, sendo aluno de graduação, e as limitações também, eu que não sou da área de educação, sem dúvida isso tem um peso, né? Mas eu anotei todas as suas contribuições aqui, né? Em relação aos impactos, eu achei muito interessante, né? Eu acho que deve dar uma possibilidade de
de adotar esse caminho. Eu acho que também outra informação que eu não sabia desses produtos patenteados, né, que a CAPES, quer dizer, que são informações talvez que, se forem mensuradas, identificadas, podem contribuir muito, né, podem trazer muitas informações relevantes para vários, né. Eu acho que a metodologia também, vamos ter que fazer alguns ajustes em relação aos critérios, né, de escolha para comparação, como foi colocado aí, né, fazer algumas correções em relação à sua fala. É possível implementar, né? E eu acho que a gente tem uma boa oportunidade eu estava olhando, a própria CAPES, ela tem uma revista da pós-graduação. Tem muitos artigos publicados ali sobre levantamento, sabe? Para tentar acompanhar, né, o funcionamento, né, a produção, o desenvolvimento dos cursos de pós. Foi uma primeira tentativa. Eu acho que um programa de mestrado, professora, alguma dissertação, alguma tese, indo para esse caminho, poderia muito contribuir. Por quê? Porque o que mais me inquietou foi a questão da defasagem, sabe, que existe na nossa profissão, tanto do ponto de vista da prática, como também do ponto de vista da prática da pesquisa, né? E a gente vê que em muitos, principalmente, subjetivamente, eu vou falar, se pegar o programa da FUCAP, por exemplo, ali tem o Mackenzie, você tem mais uso de métodos como métodos intervencionistas, você tem mais uma aproximação com a dificuldade sentida na prática por parte dos autores. Já no programa da FUCAP, a gente percebe mais um viés mais de mercado, né? Algo que se assemelha como se fosse um programa acadêmico, né? Claro que, ressaltando aqui as limitações no que diz respeito às informações que não são reveladas a partir desses estudos. Mas, no geral, para não já estou me estendendo, e eu agradeço muito, embora conheça o professor Marco Túlio de muito tempo, viu? Muito obrigado aí. Tá bom, um prazer revê-lo, um prazer conhecer também. E a gente vai terminar a nossa sessão, né? A gente agradece bastante aí o Rafael pela apresentação, a Merielle também, os dois trabalhos estão excelentes, até porque já passaram por uma avaliação, tá? Aqui é só uma contribuição mesmo, porque vocês vão colocar, seguir agora para um periódico, né? E a gente fica mais criterioso no periódico, né? Então, vocês reveem algumas coisinhas aí, precisando de qualquer informação que eu dei e não foi anotada, podem me pedir por e-mail, que eu coloco, enfim, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, continue aí na pesquisa, Rafael, vá para o mestrado, principalmente o profissional. Então, nós estamos aqui, né, com vagas abertas para o nosso mestrado profissional. Então, a gente espera todos no próximo encontro, em outras pesquisas, em outros eventos, tá? Então, eu vou encerrar por aqui, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas eu encerro por aqui a nossa sessão temática, tá bom? Então, boa tarde e vamos para mais outras sessões aí, tá? Tchau, tchau. Obrigado. Boa tarde. Obrigada, tchau, tchau.